Ana Cássia Henrich, nosso convidado já está aqui. Vamos conhecer um pouco do mundo da fotografia, um pouco do mundo de alguém que, como ele estava falando nos bastidores, e a gente sempre brinca, né? Nos bastidores que a conversa é boa, né? Bah. Alguém que resolveu dar umas arriscadas sem saber se, enfim, se conheceu o trajeto, né, Ana Cássia Henrich? Pois então, olha só, o cara, ele se vende, não é que ele se vende, né? Mas ele se apresenta como explorador, fotógrafo, cineasta e palestrante, membro do The Explorers Club e do National Geographic Explorer, e ele se dedica a testemunhar a história da humanidade, marcada aí por conquistas e perdas, segundo ele. Mas o cara era economista, surfou também na área das relações internacionais e um dia ele resolveu, assim, mudar, Vicente. Isso é aquilo que a Jaqueline Mânica, nossa consultora de carreiras, às vezes fala, né? Que às vezes a gente tem que ter a coragem de ir em busca também de outros sonhos, de outras paragens e ousar. E eu acho que foi isso, então, o que o nosso convidado Márcio Pimenta fez uma escolha aí de vida que ele disse que ele não recomenda em casa. Por quê, Márcio? Tudo bom? Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes da Band News FM. Muito obrigado pelo convite, antes de tudo. Agradeça aí a tua professora Mariana Ozelami. Professora Mariana, claro, que foi quem me convidou aqui a ouvir o programa e para compartilhar essas histórias, né, com vocês. E sim, não recomendo que façam em casa, porque eu tinha uma vida muito estável. Eu estava morando no Chile. Pois é. Eu estava fazendo um doutorado em Relações Internacionais no Chile. E eu tive que ir à Colômbia para escrever um artigo. E um dia eu estava na praia e acordei assim e pensei, sabe o quê? Eu quero fotografar. Mas assim, do nada? Do nada. Acordou e pensou, quero fotografar. Na verdade, essas explosões, né, elas acontecem quando se acumula toda uma experiência que você está vivendo e que pode não ser satisfatória. E era o meu caso. Eu estava no Chile, estava feliz do lado financeiro, do lado da estabilidade, mas eu não estava feliz comigo mesmo. Então, resolvi que eu tinha que fazer uma mudança. E com isso, voltei para o Brasil, fiz um ano sabático, e esse ano sabático eu aproveitei para fotografar e para escrever. E ainda voltei ao Chile para tentar concluir o doutorado, mas eu vi que não dava mais. E aí eu aproveitei que eu já estava no Chile, comecei a fotografar por lá também. E no meu retorno ao Brasil, eu fui para Florianópolis, depois eu fui para Curitiba. E em seguida estou aqui em Porto Alegre. Que coisa interessante. Então o Sul me abraçou e eu abracei o Sul. Em Curitiba eu conheci a minha esposa e ela me trouxe para cá, ela fez um convite, vamos para Porto Alegre, há 7 anos atrás, e aqui estou. Ô Márcio, mas eu queria te ouvir assim, como assim fotografar, tu com uma carreira diferente, estudando, de repente vai tirar foto? Então, ótima pergunta. Eu usei a fotografia quando eu fiz a minha graduação para escrever o TCC. Então eu usei a fotografia como suporte para ilustrar o que eu estava escrevendo na parte de desenvolvimento sustentável, que era o meu projeto. Usei no mestrado, onde eu viajei pela Bahia, Espírito Santo, Sergipe, para fotografar o uso de energia solar em comunidades rurais. E aí eu queria falar sobre a questão do desenvolvimento social para essas comunidades. E eu usei muito a fotografia, mais uma vez para ilustrar. Então essa paixão pela fotografia, ela estava dormindo dentro de mim e eu sequer reconhecia isso. Eu nem sabia que eu gostava tanto de fotografar. Então quando eu me encontrei num momento de deprimido, triste, com a minha situação mental, aí eu disse, olha, sabe o quê? A fotografia me traz uma liberdade, eu me comunico com as pessoas quando estou fotografando. É a minha forma de comunicação. E eu sentia falta de me comunicar com as pessoas, porque o Chile é um país maravilhoso, eu gosto muito do Chile. Chile é espetacular. Eu me dou muito bem com eles, mas é um país muito difícil de viver. Extremamente difícil de você desenvolver relacionamento.
eles são extremamente fechados para quem é estrangeiro. Então é bom para o turismo, é bom quando você faz uma viagem a negócios curta, mas você viver o dia a dia é muito difícil. E isso, tanto que a maioria dos meus amigos no Chile eram italianos, franceses, porque nessa época eu também estava trabalhando, fazendo um estágio na ONU, que eles têm a CEPAL, né, Comissão Econômica para a América Latina, e eu trabalhava no Departamento de Comércio Internacional. Então todos os meus amigos eram estrangeiros. E estrangeiro é aquela coisa, a gente fica e volta, e depois sai e não volta mais. Então são muito fragmentadas as relações. Então com isso eu comecei a perder muitos relacionamentos de amigos, e fui ficando sozinho no Chile, porque todos os meus amigos estavam indo embora. E aí foi quando eu me agarrei à fotografia. E tu nasceu onde? Que tem esse sotaque bonito aí de, claro, então, tem olha, também de tantas andanças. É isso que eu ia falar. Eu nasci em São Paulo. Uhum. No interior de São Paulo, uma cidade chamada Ilha Solteira, que fica na fronteira. Eu tinha ouvido falar. É onde fica a represa de Ilha Solteira, que é uma das maiores do Brasil. O meu pai na época trabalhou na construção dessa usina, então eu nasci lá. E com 2 anos de idade ele voltou para a Bahia. Então eu me considero um baiano. Ou como meus amigos agora dizem, baiúcho. Adoram ser baiúcho. É muito gente, gostoso. Né, adora, é muito. Eu adoro. Eu adoro. Pois é. Eu, quando vou à Bahia visitar minha família, eles brincam que o meu sotaque já não é mais o mesmo. E aqui também dizem, mas você também não tem um sotaque nosso. Eu disse, eu desenvolvi meu próprio sotaque. Eu tenho algo... É meu. É meu, exatamente. Onde é? Esse é meu. Eu fabriquei, Vicente. Falo muito da fotografia, da assinatura. O sotaque também é uma assinatura. O sotaque é uma assinatura, sem dúvidas. É verdade. Acho que até no espanhol, quando eu falo, ou no inglês, eu coloco um pouco desse sotaque também. O que é difícil, né, para se comunicar. Ô, Márcio, e da onde é que surgiu, assim, National Geographic? Como tu, enfim, da carreira econômica para fotografia, a gente pensa muito no jornalismo. Como é que foi conhecer isso e passar a viver com isso? Adorei essa pergunta, Vicente, porque a vida é um ciclo. Se puxou hoje. Se puxou. Ele estudou bem. Não é todo dia, tá? Obrigado, então, me sinto honrado. É bem legal, porque vocês se recordam quando eu mencionei que eu nasci numa cidade chamada Ilha Solteira, no interior de São Paulo. E quando eu larguei a minha carreira acadêmica para me dedicar à fotografia, eu não tinha nenhum guia, nenhum professor, não conhecia nem fotógrafos. E eu comecei a fotografar e oferecer para os jornais, e comecei a perceber a dificuldade que era o setor. Uhum. Então surgiu em 2014 a maior seca do Sudeste. E eu vinha da economia, onde eu tinha feito um trabalho de desenvolvimento sustentável, então a parte de meio ambiente eu entendia bastante. Então eu desenvolvi todo um estudo sobre a seca no Brasil naquele momento que estava ocorrendo, e vi que o epicentro da seca estava onde? Em Ilha Solteira. Então eu peguei um ônibus de Curitiba, fui para Ilha Solteira, mandei um e-mail para o editor da National Geographic Brasil, que existia na época a revista ainda no Brasil, e ele disse, vá, se a gente gostar, a gente compra. Então eu fui por minha conta e risco. E aí fiz o texto, fiz as fotos, fiz mapa para ajudar nos infográficos, e ele publicou, comprou a matéria, e 6 meses depois a matéria foi premiada no Prêmio Petrobras de Jornalismo, que existia na época, que era um prêmio, acho que o maior prêmio na época no jornalismo brasileiro. E isso abriu as portas para mim. Então, a partir daí, eu comecei a receber demandas de outras revistas, jornais, e aí eu digo que aí eu entrei de fato no mercado do fotojornalismo. Então, eu comecei, mas eu sempre fiz questão de manter a minha independência. Então eu sempre pesquisei as minhas histórias, investigava e ia atrás da pauta. E sempre aquilo que me interessava. E foi a partir daí que eu fiz essa migração. Mas aí, vamos lá. Não é todo mundo, e até a gente sabe, estamos falando aqui, tu teve uma determinação, mas também tu tinhas uma condição, digamos, financeira que te permitia, como tu mesmo disseste, tu manteve a tua independência, né, as pautas que tu querias. E isso não é comum. Não, absolutamente não. Então, absolutamente assim, tu não. tens uma...
Tens aí uma estrela também, ou enfim, fruto também do teu trabalho, da tua dedicação. Tu achas que hoje, se tu fosses fazer tudo isso, seria com essa mesma, com esse mesmo resultado, tu conseguiria? Olha, para ser sincero, eu faria da mesma forma, porque eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu não tinha, a forma como eu financiei essa transição, ela eu não sei se é tão ética, porque o que é que aconteceu? Eu estava recebendo uma bolsa para fazer o doutorado. Tá. Então, quando faltava mais ou menos 2 anos para concluir o doutorado, eu já queria fazer a migração. E então eu continuei recebendo a bolsa, que era lá no Chile, através do Banco Mundial, uma parceria que eles tinham. E isso me financiou. Era uma bolsa pequena, mas ela me permitia não passar fome. Claro. Então eu passei dificuldades, muitas dificuldades, mas nunca em situação de desespero. E também eu tinha naquela época o meu pai e a mãe, que eu poderia me pedir um socorro. Claro que eu nunca precisei, mas quando você sabe que você tem um colchão, fica mais fácil. Sim. Sabe? Então, por exemplo, eles ficaram desesperados, meus pais. Imagino, hein, seu cara é economista, com uma carreira, tá no Chile, relações professor universitário, dava aula em universidade. Vou tirar fotos. Não, Como né? assim? Eles ficaram desesperados. E foi Eu uma quero preocupação dizer... que eu tive muito grande assim com eles, porque há 9 meses eu acabei de perder os dois. Eu perdi a minha mãe em agosto do ano passado e há 1 mês atrás eu perdi o meu pai. Eles eram tão ligados que é aquela situação, né? Sim. Quando um vai, o outro dá um tempinho para concluir alguns assuntos e depois ele vai também. E eu fiz muita questão de conversar sobre isso com meu pai. Você está orgulhoso? Você está feliz? E ele dizia sim, sem dúvida, porque não foi fácil pra gente. E aí veio, depois eu fui pro Iraque, e aí Amazônia, Patagônia, etc. E aí surgiu que veio a pandemia. Com a pandemia, eu, assim como todos, tive que ficar em casa. E aí comecei a pesquisar e descobri uma história sobre Charles Darwin. E escrevi uma proposta de projeto e apresentei para a National Geographic Society, que é essa que está nos Estados Unidos, é mundial, não é a National Geographic Brasil. E eles gostaram da proposta, do projeto e financiaram. E isso me permitiu entrar num novo mundo, que aí foi ter acesso a recursos que permitem projetos maiores, mais ousados, vamos dizer assim, mais robustos. Então, essa foi uma expedição que aí eu fiz pela Patagônia, sozinho. Eu saí aqui de Porto Alegre, fui até Ushuaia, na Terra do Fogo, e voltei 40 dias, revisitando o Charles Darwin. Então, o objetivo do projeto era, por exemplo, seguir os diários de Darwin, aquilo que ele descrevia, na época não tinha fotografia, agora eu fotografaria aquilo que ele viu. Por exemplo? Questões geológicas, os indígenas na Patagônia, então eu fotografei os descendentes desses indígenas, fotografei coisas que o Charles Darwin não viu na época, ele passou pelo local. Tem uma história que é super interessante, que é na praia da Patagônia, onde ele desembarca pela primeira vez e ele vê umas pegadas, ele encontra uns fósseis e ali ele descobre que existem fósseis de 11 mil anos. E aí vinha a primeira pergunta do Charles Darwin. A igreja nos diz que o mundo existe há 6 mil anos. Como que eu posso encontrar um fóssil de 11 mil anos? Ou eu estou errado ou a igreja está errada. Então, a primeira sementinha da origem das espécies foi encontrar esse fóssil. E o Darwin foi embora dessa praia. E quando eu estive lá, eu encontrei as pegadas, me mostraram os pesquisadores locais, e eles disseram que o Charles Darwin não viu as pegadas do animal que ele havia descoberto o fóssil, porque a maré estava cheia. Para poder encostar com o barco, o Beagle, ele só poderia fazer isso quando a maré estava cheia. Então, quando ele foi embora, ele não viu que as pegadas até hoje estão no local. Uma coisa maravilhosa. Ela só foi encontrada 150 anos depois. Que loucura. E por que será que ele veio para a Patagônia? Então, é muito interessante, porque quando a gente fala em Charles Darwin, a gente sempre está falando com as Ilhas Galápagos.
porque é onde ele conclui a sua teoria, pelo menos a parte das ideias. E a verdadeira escola para Charles Darwin foi a Patagônia, porque ele sai da Inglaterra para dar a volta ao mundo com o Beagle, e ele desembarca na Patagônia e fica 3 anos andando praticamente a cavalo e de navio por toda a Patagônia. E aí vamos recordar, o Charles Darwin tinha aproximadamente 20 anos de idade, era a primeira vez que ele saía da Europa e ele se descobre com um novo mundo completamente diferente de tudo que ele já viu. Então a curiosidade dele, ele teve no Brasil, ele passou por Salvador, ele passou pelo Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele ficou encantado com a Mata Atlântica. Enfim, e aí ele deu a volta ao mundo e construiu as suas ideias. E aí essa expedição da National... Eu sabia que ele tinha vindo ao Brasil. É mesmo? Não? Tu sabia? Sim. Eu não lembrava dessa parte. Sim, ele esteve em Salvador, ele ficou... No Rio de Janeiro, foi em Salvador, agora posso me confundir um pouco, mas ele ficou louco com o carnaval. Ele viu o carnaval no Brasil. Carnaval, né? A Mata Atlântica, ele ficou louco com os cheiros, com as cores. É uma coisa que ele não vê na Europa, né? Que ele não podia ver na Europa. E a mesma coisa na Patagônia, ele fica completamente espantado com a quantidade de terra que existia a ser descoberta, a ser explorada. E aí, esses projetos robustos, a National Geographic dá uma liberdade muito grande para a gente. Ela diz assim, aqui os recursos que você precisa para realizar o projeto e você tem até 1 ano para concluí-lo. Então, a liberdade, ela não me cobra que dia eu vou, onde eu vou dormir, o que eu vou fazer. Eu tenho que concluir o projeto. Eu tenho que entregar a eles aquilo que eu prometi. E se eu descobrir algo ainda mais, melhor. É por isso que eles chamam de exploradores. E aí veio uma questão que foi maravilhosa de ter descoberto e que eu acho que é muito pouco discutida, que é a questão da tolerância. O Charles Darwin, ele chega na Terra do Fogo e ele vê os indígenas pela primeira vez. E ele vê aqueles homens nus, no gelo, a menos 15 graus, e ele se espanta. Vamos recordar, ele vem de uma família rica, europeia e branca, e se depara com indígenas que são, entre aspas, violentos, de acordo com os padrões do Darwin, um padrão inglês, e ele se assusta. E ele escreve no diário dele de viagens, é um povo sujo, são como animais, grosseiros, enfim, os piores adjetivos possíveis. E aí, quando eu leio isso no diário, que está em qualquer livraria que a gente for hoje, está lá o diário escrito como no original. Teríamos cancelado o Charles Darwin. Hoje, sem dúvida, o Charles Darwin teria sido cancelado. Eu conversei com os indígenas que são descendentes desses povos e eles dizem assim, a gente não gosta do Charles Darwin. Ele foi pejorativo conosco, não queremos diálogo com a teoria do Darwin. Uhum. E eu disse, olha, eu acho que vocês estão cometendo um erro. Porque vocês estão fotografando o Charles Darwin em um momento específico. Só que a teoria da evolução das espécies leva 20 anos para ser publicada. E o elo que faltava era o Darwin entender os povos indígenas da Patagônia. E aí o que é que o Darwin faz nesses 20 anos? Ele se questiona. Ele aprende com ele mesmo. E aí ele começa a escrever cartas para europeus que viviam na Patagônia para saber como é que eram esses indígenas. Eram possíveis de ser educados, eles conseguiriam aprender um novo idioma, etc. Ele faz perguntas e mais perguntas e todos dizem que sim. E aí Charles Darwin chega à conclusão, todos nós somos um só, somos todos humanos, independente das nossas origens. Que coisa linda. É uma coisa maravilhosa, não é? Isso. Então, Uau. assim, isso, quando eu trouxe esse ponto, eu falei, gente, temos que aprender muito com tolerância. Porque hoje a gente está num momento de discussão, de um lado, a polarização política, que destrói, inclusive, as famílias. Do outro, uma cultura que exige de você uma moral intacta. Uhum. Então, todo o seu passado, o seu presente, não importa. Você será condenado pelo seu futuro. Então, o Darwin, eu acho que ele traz esse aprendizado, que cada um necessita do seu próprio tempo para aprender, e a gente precisa dialogar.
realizando esses diálogos, a gente pode trazer aqueles que não conseguem ainda entender os novos costumes, as novas culturas, para que eles façam uma transição mais tranquila. Porque quando a gente condena, a gente leva ao silêncio, leva ao ressentimento e leva à raiva. E aí a gente destrói a nossa sociedade. Márcio, e como é que tu chega nesse tipo de pauta? Como é que tu acabou encontrando, tendo essa ideia de, por exemplo, ir à Patagônia, ou tu estava recentemente na Amazônia? De onde é que vêm essas tuas referências para buscar esses projetos? Olha, eu gosto muito da história da cultura humana. Uhum. Eu sou fascinado por história das civilizações, então estou sempre pesquisando, estou sempre tentando entender. Vamos buscar, por exemplo, a questão do desmatamento na Amazônia. Eu observo o que é que todos estão fazendo e eu vejo que a maioria dos fotógrafos está pesquisando, por exemplo, as queimadas na Amazônia. E eu tento pensar qual o impacto, para fazer algo diferente, para propor algo diferente, eu tento imaginar qual o impacto daquilo nas culturas humanas locais, que é o que eu mais entendo. Uhum. Então eu busco, por exemplo, quem são os refugiados climáticos. Quem são... E aí, isso aí é super importante a gente falar sobre isso, porque o impacto sobre as pessoas, ele não tem diferença de classes. Ele atinge o fazendeiro, ele atinge o agricultor, ele atinge o indígena, ele atinge até o garimpeiro, ele atinge todo mundo. Então, eu procuro não distinguir nunca por classe social, por função, porque eu gosto de pensar que todos têm oportunidade e todos são atingidos com o mesmo grau. Eu tento manter esse equilíbrio. Uhum. Então vem muito da pesquisa. Eu gosto muito de pesquisar e me desfazer de qualquer tipo de preconceito que possa ter com os personagens da história. Sim. Porque uma das coisas assim que eu lembro da faculdade de jornalismo, e que é um pouco sobre isso que tu estás falando, sempre a gente é instigado a ser isento, né? E eu tenho uma dificuldade com essa questão da isenção, porque eu não consigo, porque nós temos, cada um de nós temos uma história, um repertório, e de alguma forma ele, no momento que tu está fazendo, né, um trabalho, está olhando, tu tá botando um pouco daquilo ali junto, não tem como. E tu tá falando exatamente sobre isso. Então, eu fico admirada positivamente, né, com esse teu olhar, assim. Muito obrigado, de verdade. Fico bem feliz, porque, de fato, não é fácil conseguir isenção. É muito difícil a gente desenvolver a empatia. É super difícil. Principalmente nos dias de hoje. E inclusive, eu também não estou isento de não ter um preconceito, sabe? Eu já me flagrei em uma situação de preconceito. Pois é. Uma vez eu fui fotografar em Curitiba um grupo de transexuais que iam fazer um desfile. Uhum. Super organizado, super bonito, espetacular. E aí eu cheguei mais cedo para pegar os bastidores, porque é o que todo mundo gosta, né? Os bastidores. E comecei a fotografá-los e foi maravilhoso. Me receberam super bem. E eu vi que eu estava bem integrado ali no grupo deles. Até que um segurou no meu braço, porque queria me chamar a atenção para alguma coisa, para olhar algo. E eu senti aquele aperto de mão de um homem. E eu olhava uma mulher. E ali eu me dei conta que eu tinha um preconceito. Uhum. E aí eu tive que me reinventar dentro de mim. Eu disse, caramba, eu tenho preconceitos também. E ali eu comecei a conviver e ouvi-los mais. E aí eu saí de lá outra pessoa. Foi uma experiência assim transformadora dentro de mim. Eu acho que é essa oportunidade de a gente ir, conversar, dialogar e ver o que acontece, sabe? Uma vez um fotógrafo, foi em Portugal isso, eu estava em Portugal conversando com um fotógrafo e ele me disse que eu não fotografaria, por exemplo, o fazendeiro. Uhum. Eu disse, olha, como é que você vai ter acesso às ideias dele se você não quiser fotografá-lo? Você precisa conhecê-lo. Então, assim, desenvolver... Eu não sei se é isenção uma palavra, eu acho que é mais empatia mesmo. É tentar entender o outro. Tentar entender quais são suas demandas,
Por que ele enxerga o mundo daquela forma, porque a forma como eu observo o mundo, com certeza não é a correta. Porque não existe uma única forma correta de enxergar o mundo. Exatamente. Eu acho que esse é o grande, como se diz assim, a grande questão, né, que está por trás do não preconceito. É você aceitar que o outro enxergue diferente de você. Exatamente. E não, é o que tu estava contando do Darwin, né? Isso. Quanto tempo que ele levou para poder entender aqueles... Um ato que ele tinha cometido 20 anos atrás. Olha só, né, como é profundo tudo isso. E a guerra, hein? Que hoje a gente ainda está aí falando, né, de guerra. Como é que você viveu essa incrível. Guerra no Iraque? Olha, na área do fotojornalismo, você ir para uma guerra é você conquistar um novo espaço. É você ganhar um respeito dos seus pares. Então... Por quê, hein, Márcio? Porque existe um mito. O mito do fotógrafo de guerra, Robert Capa, Cartier-Bresson. Então, todo fotojornalista, no fundo, ele quer ser como esses, sabe? É como você vai... Eu não sei, eu vou pegar o caso da Bahia, por exemplo, o Pierre Verger. Todo mundo quer ser novo Pierre Verger. Então, quando você olha os fotógrafos baianos, os baianos, eles estão tentando repetir o que Pierre Verger fez. Só que não existe mais. A fotografia tem que ser outra. E a mesma coisa é a fotografia de guerra. As pessoas querem repetir Robert Capa, Cartier-Bresson, querem ser como eles. Como é o nome daquela mulher fotógrafa de guerra? A Gerda Taro. Ai, que coisa fantástica, né? Pelo amor, esses dias eu vi um filme dela. É maravilhoso. É. E ela viveu tudo isso também, né? E aí a gente... Com muito mais dificuldade, até por ser mulher, mais, né? Olha, eu conheci repórteres, mulheres, e é muito mais difícil para elas. Até porque a guerra acontece em um território que tem uma cultura mais machista. Para piorar tudo, ainda tem essa questão. É muito mais difícil para a mulher, sem dúvida alguma, sem dúvidas. E eu consegui eu consegui aprender também na guerra. Porque eu fui como todo fotógrafo queria, fazia linha de frente. Cobrir a guerra, colocar o colete à prova de balas, capacete, e aí você tem que pagar um fixer para ele te levar até lá, para você poder cruzar os pontos de controle, né? E eu cheguei até lá, fotografei, e um dia eu estava voltando, porque fotografar guerra é extremamente caro, é muito caro, porque você tem que pagar a diária do seu fixer, o fixer é o guia local. Então ele cobra caro, porque ele sabe que ele está colocando a vida dele também em risco, né? Como é que confia no cara, né? E assim? você tem que confiar cegamente nele. Eu tive muita sorte de encontrar um fixer maravilhoso, a gente é amigo até hoje, e ele me mostrou todos os caminhos. Eu nunca me senti em uma situação de extremo risco graças a ele, assim. Teve uma noite que a gente até dormiu na casa da avó dele, que ficava tipo 30 quilômetros da zona de guerra, então, da linha de frente, né? Então, eu dormi com toda a segurança, tem fotos até no livro que eu lancei, o livro Yazidis. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um povo que se chama Yazidis. E eu descobri que a verdadeira vítima da guerra não está na linha de frente. São as pessoas que fogem da guerra, que são capturadas e que não tem nada a ver com a guerra. Elas não se importam com o petróleo, elas não se importam com nada daquilo. E são as pessoas que mais sofrem. E aí eu conheci a etnia Yazidi, onde muitas mulheres foram sequestradas, transformadas em escravas sexuais pelo Estado Islâmico. E quando eu voltei em 2017 para concluir essa história, eu tinha começado ela em 2016, voltei em 2017, muitas delas estavam conseguindo a liberdade, seja através de fuga, seja através das famílias que compravam de volta, e eu participei de uma cerimônia de rebatismo. O que aconteceu? As mulheres yazidis, eles têm uma particularidade na cultura deles, isso é outro tema para a gente se reinventar. Eles têm na cultura de que se uma mulher yazidi é tocada por um homem não yazidi, ela perde sua condição. Então ela teoricamente teria que ser expulsa da comunidade. Só que foram... Mas tocada em que... No sentido de relação sexual. Tá.
E ela teve, porque elas foram estupradas. Estupradas por outros. Por outros grupos, né, que não faziam parte da sua etnia. Só que foram tantas as mulheres que foram violentadas que eles repensaram a cultura deles. E disseram assim, sabe o quê? Vamos criar um rebatismo para que elas voltem a ser Yazidis. E eu acompanhei esse processo. Elas entravam numa caverna, onde tem um lago, chama Lalish, e elas molham o rosto e voltam à condição Yazidi. E aí são reintegradas à comunidade. E uma dessas mulheres depois ganhou o Prêmio Nobel da Paz, que é a Nadia Murad. Ela esteve aqui, né? Ela esteve aqui, exatamente. Claro. Eu tentei encontrar com ela, mas infelizmente não deu certo. Nossa. Mas eu queria presentear ela porque uma repórter inglesa me contou depois que foi o primeiro livro fotográfico que retratava os Yazidis. Eu fui ouvi-la, nossa, e que pessoa espetacular. Espetacular, né? Muito iluminada, uma fragilidade, né? Assim, pessoa, mas tu vê a fortaleza, exatamente. Aquela Que imagem bonito você falar isso. mas É é exatamente verdade. isso. E Márcio chegou a ter medo em algum momento? Vicente, adorei essa pergunta, porque... Só adoro as perguntas do Vicente. Vou embora. Não quero mais brincar contigo aí. É porque essa é uma pergunta claro. que todo mundo faz. E eu vou te dizer o seguinte, o medo eu tive na volta. Como assim? Porque quando eu fui para o Iraque, isso é super importante falar. Eu passei por um treinamento na Inglaterra, eu recebi uma bolsa para passar por um treinamento na Inglaterra para zonas de guerra. Quanto tempo, assim, isso de foi treinamento? 10 dias aproximadamente. É suficiente? E a gente... É suficiente. A gente Eu fiz um estágio, vamos chamar assim, no Complexo do Alemão. Eu fui fotografar o Complexo do Alemão, por minha conta e risco. E fui mandado embora de lá pelos traficantes. Eles falaram, vai embora daqui, para você não ter o mesmo destino do Tim Lopes. E eu vazei, fui embora. E aí nisso eu ganhei a bolsa para ir para a Inglaterra. E de lá eu peguei o meu voo para Turquia e de lá para o Iraque. E eu fui sozinho. Credo. E quando eu cheguei, que eu desembarquei, eu pensei, bom, aqui eu já estou, né? E você começa a se acostumar muito fácil com aquilo. É muito fácil você se acostumar com o clima, você aí começa a conhecer outros colegas. Isso é um pouco de filme também. Todo mundo se encontra à noite no mesmo restaurante, no mesmo hotel, sabe? Fica tomando um drink, Exatamente. É um pouco de filme. Isso é verdade. Isso acontece. Mas isso acontece? Eu pensei que era mentira. Não, acontece muito, mesmo. muito. Sim, porque a pessoa está ali sozinha, vai aqui para algum lugar para socializar. Ao lado em Erbil, que é a capital do Kurdistão, que é um território que fica dentro do Iraque, tinha a embaixada dos Estados Unidos e ao lado tinha um hotel com um restaurante. Então todo mundo ia para lá. E aí você começa a se acostumar com aquela vida. Você começa a se acostumar a colocar um colete e talvez você não volte. Isso é super comum. E como a vida é assim, você pensa, bom, eu vou lá que eu tenho que fazer meu trabalho. E aí quando eu voltei a primeira vez, eu estava em Curitiba nessa época, eu fiquei dentro do meu apartamento aproximadamente uma semana. Eu não queria sair. E aí eu me dei conta que a gente vive numa zona de segurança, uma rede de segurança invisível, que a gente critica tanto, a gente critica a polícia, a gente critica o sistema de esgoto, mas a gente é tão protegido, porque depois que eu estive tão super exposto, me assustou ter essa proteção. Eu me dei conta de como a gente é protegido. É essa percepção de uma nova realidade, sabe? Que era a mesma realidade que eu vivia antes, só que agora com outros olhos. Porque eu vi as pessoas numa situação tão vulnerável que eu me senti muito... Por que eu mereço estar tão abençoado com essa proteção e eles não? Então eu queria até, inclusive, já voltar para o Iraque. Porque eu queria estar lá com eles. Eu disse, não, eles não podem viver nessa situação e eu estar aqui protegido. Eu achava muito injusto isso. Então, é um processo que você vai lidando. Então, o medo, para mim, veio muito mais na volta do que quando eu estive lá. Tu te trata como psiquiatra? Sim, eu faço terapia há 3 anos.
Não, porque eu digo, deve ser muito complicado tudo isso que Olha, está contando e poder elaborar tudo isso, né? Claro, tem olha, gente que algumas- consegue, né? Eu sei, mas viu? Infelizmente. Olha, eu tava gostando do Vicente, mas agora eu já não sei se eu gosto, tá? Viu? Ai, me vinguei. Mas não seja por isso, a gente pode marcar outras Não, conversas. Vicente, o que esse homem tem de história, eu tô impressionada, né? E os teus livros, só para onde é que os ouvintes acham? Então, estão esgotados. O tem um aqui, Yazires, né? esse foi um presente para Nós ganhamos vocês. Muito obrigada. Lindo Esse é O Homem e a livro. Terra, que é um livro sobre mudanças climáticas em biomas da América do Sul. Tem Brasil, Chile, Colômbia, Peru, Argentina. Eu fotografei como a gente modifica a paisagem para obter água, energia e alimento. É basicamente isso a história do livro. Então não acho teus livros em lugar nenhum. Infelizmente não acha mais. Tá. Mas eu agora vou começar um projeto aqui no Pampa. Eu quero fotografar o Pampa como ele nunca foi fotografado, ou pelo menos eu nunca encontrei. Porque o Pampa, eu vou fazer um olhar estrangeiro do Pampa. Vamos resumir assim. Legal. Porque o Pampa, ele é vendido por todos vocês como um homem montado no cavalo tomando um chimarrão. E eu acho que o Pampa é mais do que isso. Então, e infelizmente é o bioma menos protegido do Brasil também. Então vamos ver, quem sabe vai ser um livro sobre o Pampa. Vamos trabalhar nisso. E Márcio, o arroba, Instagram? Mar Pimenta. Mar Pimenta. M-A-R Pimenta. Lá vocês podem acompanhar, tem fotografias dessas histórias que eu contei, tem novidades, tem minhas palestras. Olha que grande presente ganhamos hoje, nós, nossos ouvintes, com essa conversa com Márcio Pimenta, Obrigado, economista, doutorando, né? Porque ainda vai terminar em Relações Internacionais, fotógrafo, geógrafo, tudo, né? Um negócio explorador e um querido amigo. Obrigada. Obrigado, Vicente, obrigado, Ana, obrigado, ouvintes. E a gente se encontra. Um grande abraço para vocês.